Muito bem. O Enio Júnior, hoje tem um substituto titular, né? O Enio Júnior, ele está numa campanha evangélica no país de Honduras, junto com outros irmãos da congregação aqui, onde ele é um dos pregadores, e pediu, então, se eu pudesse substituí-lo, né? Então, eu estou substituindo ele, né? Ah, só que parece que estamos no capítulo 20 de Provérbios, mas eu não vou lá. Vou deixar, eu vou deixar para ele dar o capítulo 20. Eu vou, como eu tenho feito nas outras substituições minhas, eu tenho fugido dando como se fosse um suporte, né? Um apoio ao assunto de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ok? Então, hoje eu vou fazer a mesma coisa, mas hoje eu vou fazer um pouco diferente, ok? Olha só, o temor do Senhor não é o princípio da sabedoria, de acordo com nós entendemos que é o contexto do livro de Provérbios. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é que a gente entende por princípio, ok? Podemos pensar em duas maneiras diferentes. Uma maneira que é o fundamento, né? O fundamento. O fundamento. E uma outra maneira de ver é que é o início. É o início. Aí começa a, a sabedoria. Eu acho que são duas maneiras de falar a mesma coisa. Um é seis, outro é meia dúzia, certo? E que, na verdade, o temor do Senhor. O que é o temor? O temor é exatamente a reverência, o reconhecimento da grandeza de Deus, o reconhecimento de que eh, tudo que é bom vem da parte dele, certo? Reconhecimento que ele é Deus de amor, Deus é amor, e que ele é fonte de todas as coisas boas, e que ele é nosso Pai Celestial, quer que nós vamos para o céu, e então nós obedecemos a ele, ok? E nós sabemos muito bem que agora a obediência é através dos ensinos de Jesus Cristo, ok? Pois bem, já falamos sobre isso em outras aulas que eu dei, né? Substituindo o Enio Júnior, mas hoje eu vou mudar um pouquinho, ok? Nós temos, e naturalmente o Enio Júnior tem mostrado que a sabedoria ali é ilustrada, ou tem duas mulheres ali em Provérbios, né? Uma é a mulher chamada insensatez, a outra mulher chamada sensatez, ou seja, uma é a sábia, a outra não é sábia, certo? E então, chamando, certo? Chamando pelo que elas oferecem, ok? Pelo que elas oferecem. Vem aqui e eu te dou isso, vem aqui e eu te dou aquilo. As duas fazendo isso, ok? As duas fazendo isso. Prometendo isso, prometendo aquilo, prometendo isso, prometendo aquilo. Passa a dizer que lá com Adão e Eva, o Satanás veio e prometeu, falou, não, não é bem assim, o que vai acontecer é assado, etc, etc. Então, e Deus tinha prometido, né, outras coisas. Olha, você não comer, vocês não morrem. Se comer, vocês morrem. Satanás falou, não, não é verdade, etc. Então, um falando de umas coisas boas, a outra falando de umas coisas boas, mas enganosas, mentirosas, ok? Então, na verdade, são coisas boas versus coisas ruins. Mas o princípio da sabedoria está no reconhecimento de que no temor do Senhor vêm as bênçãos. Saiu do temor do Senhor, não tem bênção. Mesmo embora haja promessas de bênçãos. Ok, muito bem.
mais ou menos como introdução aqui, não quero confundir nada. Mas o que eu vou falar hoje é o seguinte: o temor do Senhor não é o princípio da sabedoria? O início? Ok. E qual é o fim? Qual é, qual é o fim? Ok. Se nós temos o princípio, cadê o resto? Cadê os outros? Cadê o resto? Vamos, só temos o princípio, cadê o resto? Cadê o fim? Cadê a conclusão? Cadê o final? Ok? Então é isso que eu vou fazer um pouco aqui até 5 para as 8, mais ou menos, 10 para as 8. Ver se eu conscientizo vocês de que, sim, o princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas a pergunta é: cadê a sabedoria? Onde está a coisa sábia? O que é a coisa sábia aí? É o princípio da sabedoria? Quer dizer que tem alguma coisa boa lá do outro lado da sabedoria, entre aspas. Ok? Cadê? O que é essa coisa boa aí? Quais são essas coisas boas? Ok? Nós estamos falando do princípio, mas e o fim? Vamos falar do fim? Ou seja, se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, tem que haver um final feliz, tem que haver uma coisa sábia, uma coisa sensata do outro lado, entendeu? Princípio, meio e fim, vamos dizer assim. O princípio, já sabemos, é o temor, o meio seria a busca, e o fim seria a coisa sábia que a gente recebe. Lembra em Tiago? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai da luz, em quem não há mudança nem sombra de variação. Lembra? Então, lembra em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17? Certo? Paulo disse: não me vergonha do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Então, é o poder de Deus para a salvação, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Então, podemos até mesmo chamar o resultado da sabedoria como as justiças de Deus se revelando, ou como as coisas boas de Deus se revelando em nossas vidas, ok? Então é bom, vamos pensar hoje, certo? No, nas coisas boas, nas coisas sensatas da sabedoria. Como o N. Júnior mencionou, capítulos 1 a 9 fala muito da teoria, né? Dos capítulos 10 em diante, até lá no meado do 15, fala de coisas práticas. Mas isso provavelmente para os jovens do reino de Salomão. Nós não somos jovens do reino de Salomão, certo? Nós não somos, alguns de nós, como o Dio, não são nem jovens e nem do reino de Salomão, vamos dizer assim. Então, nós somos de um outro reino aqui, é a mesma coisa, só que diferente, que é o reino de Cristo, certo? Então, quais são essas sensatezas, acho que tem essa palavra, né? Quais são essas coisas sensatas, certo? Que se revelam ah, no, no, aí na sabedoria, que se revelam na sabedoria, ok? Então, vamos ver, não dá para, podemos ficar o resto do ano falando sobre isso, mas deixa eu mencionar para vocês, lá em Efésios, por exemplo, ok? Em Efésios, lembra que Paulo disse
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, se o princípio da sabedoria, se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, então podemos reconhecer aqui como o final no livro de Efésios, ok? Como o outro lado da moeda da sabedoria, quer dizer, é o princípio, mas qual é o fim? O fim é toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, nós precisamos aprender a reconhecer o resultado da sabedoria, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas o que é essa coisa sábia, essas coisas sensatas que nós recebemos pelo temor do Senhor, ok? Então, aqui, por exemplo, em Efésios, certo? Diz, bendito Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bem espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, aqui, vamos dizer assim, o final do princípio, o fim do princípio é ser abençoado com toda a sorte de bem espiritual nas regiões celestiais. Ok? Então, por exemplo, no capítulo 4, do 7 às 11, do 7 ao 16, do 7 ao 16, fala de uma igreja abençoada, a meu modo de ver, né? Eu entendo que no capítulo 4, de 7 a 11, a gente tem aqui uma igreja abençoada com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, né? Então, o que é uma igreja abençoada? Uma igreja abençoada, ó, ó, eu não vou dar tempo, não dá tempo de explicar tudo aqui, mas, por exemplo, olha só no versículo 12: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ah, versículo 15: seguindo a verdade em Cristo, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Ao 16: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Agora eu pergunto, resumindo aqui, o próprio aumento na igreja, o do corpo, para a edificação de si mesmo, o corpo, em amor, é ou não é uma coisa sábia? Ok? É uma coisa sábia. Mas se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, qual é o temor do Senhor aqui que leva a essa coisa sensata, essa coisa boa, que é uma igreja abençoada com toda a sorte de bem espiritual nas regiões celestiais? Tem igrejas capengando por aí, tem igrejas aí brigando, os irmãos brigando entre si, os irmãos se criticando, se julgando, murmurando. Peraí, que coisa, sabe? Aí não tem. Cadê a coisa sensata nisso aí? Então está faltando o quê? O princípio da sabedoria, que é o temor do Senhor, para que a igreja seja uma igreja abençoada, que é a coisa sensata que todo mundo quer. Quem que não quer uma igreja sensata? Quem que não quer uma igreja abençoada? Quem que não quer uma igreja edificada? Quem que não quer uma igreja em que todo mundo se ajuda mutuamente? Todo mundo quer. Oh, o temor do Senhor, que é o princípio de sabedoria, leva a essa sabedoria, leva a essa coisa sensata. Qual é o temor do Senhor aqui? O temor do Senhor aqui é cada membro usar o seu dom ou dons na igreja. Entendeu? Aí está o temor. Ah, mas quando todo mundo terceiriza
o pregador para fazer os talentos que só ele tem e o resto dos talentos dos outros. Ninguém substitui o seu talento, ninguém substitui o meu talento. Se na igreja temos 100 membros e temos uma média de 300 talentos, cada um teria uma média de 3, nenhum substitui o outro, cada um tem os seus talentos para a edificação do corpo. E olha no versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. É através dos dons que nós temos. Mas e se você não usa o seu dom ou dons? Não tem princípio da sabedoria, porque não vai ter uma igreja edificada. Não vai ter uma igreja abençoada com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Faz sentido, não? Olha só, em Provérbios não tem uma mulher tola chamando? E não tem uma mulher sábia chamando? Como é que chama a mulher sábia em Efésios capítulo 4, de 7 a 16? Como chama a mulher sábia? Como... Bênçãos. Mas muda um pouco. O que é que está chamando? O que é que a sabedoria está chamando em Efésios capítulo 4, de 7 a 16? Qual que é a chamada? Eu vou dizer, então, já que ninguém se atreve, É que eu estou sem minha Bíblia. uma igreja abençoada, Abençoado. com toda a sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais em Cristo. Essa sabedoria está chamando e tem irmãos surdos que não estão escutando. Entendeu? Então, há uma chamada aqui. Há uma chamada. A sabedoria está chamando. E a chamada tem a ver com isso. Mas vamos em frente aqui, são 4 áreas que eu quero cobrir. A segunda área é do capítulo 4, do versículo 17 a 5, 21. A meu modo de ver, ok? Eu, naturalmente, ensino como eu vejo. A meu modo de ver, do capítulo 4, do 17 a 5, 21, tem aqui o princípio da sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E, resumidamente, o cristão individual, na sua vida particular, na sua vida que vive 24 horas por dia, ele pode ser abençoado, é para ser abençoado com toda a sorte de bem espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Mas, para isso, há o temor do Senhor, porque aí é o princípio da sabedoria. Aí que ele vai adquirir essas bênçãos na vida dele. E ele vai adquirir essas bênçãos na vida dele se ele tiver o temor de acreditar e obedecer os ensinos mencionados aqui do 4:17 ao 5:21, tendo a ver com a sua vida individual. Por exemplo, aqui são várias coisas praticamente desligadas, mas não são. Cada uma delas traria uma bênção na vida do cristão e a somatória faria com que ele seja abençoado com toda a sorte de bem espiritual nas regiões celestiais em Cristo, individualmente falando. Já não é igreja. Igreja é o corpo, aqui o indivíduo, ok? O indivíduo na sua vida diária. Ok. Por exemplo, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Entendeu? Então, se
se o cristão tiver temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, ele vai reconhecer a grandiosidade desse versículo e vai exatamente fazer isso, que não vai sair da boca dele nenhuma palavra top, sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E assim tem um fim essa sabedoria. O princípio é o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Mas onde está o fim da sabedoria? Ela começa no começo e acaba no fim. Vamos dizer assim. Se tem um princípio, tem um meio, tem um fim. O fim aqui, a meu modo de ver, faz parte do cristão ser individualmente abençoado com toda a sorte de bem espiritual nas regiões celestiais. Individualmente. Entendeu? Mas aí não é só esse versículo. Por exemplo, olha mais, deixa eu ver aqui. Por exemplo, logo em seguida, no 30, diz assim: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste chamados para o dia da redenção. Ao 31, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aí tudo isso tem a ver com o princípio da sabedoria, entendeu? O que é o temor. Então, o temor nesses versículos, o reconhecimento da grandeza dos versículos, as bênçãos que viriam, que Deus vai abençoar através disso, a reverência e a obediência leva, então, ao cristão individualmente ser abençoado com toda a sorte de bem espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Alguém levantou a mão aí, quem que é? Deixa eu ver aqui, um tal de Chaves, de Manaus, né? Professor, então nós poderíamos pensar assim: as bênçãos estão estendidas, desde que tenhamos a ação de praticar essas coisas. E essas coisas praticadas, elas são o princípio da sabedoria, que terá como reflexo esse resultado que são as bênçãos. Poderíamos pensar assim? Vamos jogar no contexto de Provérbios. Por exemplo, no contexto de Provérbios, não tem a sensatez e a insensatez? Não tem a mulher sábia e a mulher tola, vamos dizer assim, chamando? Não tem? Não tem uma mulher chamando aqui? Como é que chama essa mulher? Sensatez. O que ela está chamando? Ela está falando: olha, vem para você ser abençoado individualmente com toda sorte de bem espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aceita o chamado. Não vá na chamada da outra, que ela engana, ela quer, ela promete, mas não tem nada disso. Aqui está a sabedoria. Então, o princípio da sabedoria está em reconhecer que há aqui uma bênção, certo? Então, o temor à promessa de Deus, o reconhecimento, a reverência, a obediência, que me leva a obedecer isso, e aí eu vou receber, então, aquela bênção que a mulher está prometendo. Nesse caso, a mulher sábia. Então, aqui tem o temor de ser o princípio da sabedoria, mas é princípio. Agora, eu pergunto para vocês, ó, pergunta boa, hein, a minha modo de ver. Pergunta boa. Eu quero só 2 palavras como resposta, 2 palavras, ok? Como é que eu vejo o fim da sabedoria?
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas como é que eu vejo o final da sabedoria? Que é duas palavras. A volta de Jesus. Aí são três. Não, não é. É e não é. Jesus Cristo? É e não é. É, mas não é. O que eu quero escutar. No contexto de Provérbios, No contexto de uma maneira geral, porque olha só, tem uma mulher chamando e tem outra mulher chamando. Não tem? Não tem duas mulheres lá em Provérbios? seria então fé e obediência. Ó, você está quente, nota 10 de novo, mas não vou dar a nota. Como é que você enxerga o final da sabedoria nessa chamada? Eu quero duas palavras. Eu vou dar uma, vai. Aí você dá a outra, vai ser fácil. Vida eterna, Pela. pela graça. É e não é. Pela. Obediência. É e Pela não é. obediência. É e não é. Pela. Obediência. É e não é. Obediência. É e não é. A Pela. Ivone falou misericórdia aqui. É e não é. Pela sabedoria. É e não é. Pela. Tá Pela bom. fé. Ô, Glória! Pela fé. Pela fé. É ou não é? É ou não é pela fé? Como é que você enxerga o final da sabedoria se não for pela fé? Estou certo ou estou errado? Não, não Verdade. precisa falar, não precisa falar, não. Não precisa falar, não, né? Não, já está errado, ok. Então note só. Tem a sabedoria, é como a sabedoria está chamando. Está chamando. Está chamando. Olha, se você fizer isso, você vai receber grandes coisas. Mas então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas eu preciso enxergar o fim da sabedoria para que eu possa ter o temor do Senhor, vamos dizer assim, a obediência, a reverência, porque eu quero aquilo, porque ela está chamando para coisas boas. Que ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Olha aí, o princípio da sabedoria, temor de Senhor é o princípio da sabedoria. E qual é o temor? É a reverência, a obediência nesse ensino. Qual é o fim? Qual é o fim desse princípio? Salvação. Salvação de pecados aí. Alguém levantou a mão, acho que foi deixa eu ver aqui, parece que foi o Fábio, né, Fábio? Ou não? Eu fiz ok só. Obrigado. Sabidinho, viu? Ok. Vamos ver mais o terceiro ponto e o quarto ponto aqui. Está dando tempo aqui. O terceiro ponto é a família. Olha, tem o temor do Senhor, o princípio da sabedoria, ok? Então tem aqui se eu tiver reverência e obediência aos ensinos aqui da sabedoria, certo? Então eu já estou no princípio de receber as bênçãos. E as bênçãos, sem dúvida alguma, é uma família abençoada com toda a sorte de bem espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então tem uma chamada, ok? Tem uma mulher sábia chamando, olha, família, venha para que vocês recebam toda a sorte de bem espiritual nas regiões celestiais, como família, venham. E como é que a gente vai? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Crendo, obedecendo os ensinos aqui, e o resultado é exatamente, o fim é exatamente uma família abençoada com toda a sorte de bem espiritual nas regiões celestiais. Ele fala muito o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas o temor do Senhor
é também, a meu modo de ver, o resultado dessa sabedoria. Que o temor do Senhor leva a esse resultado. Leva a esse resultado. O temor, você vai ter reverência e obediência, é o princípio. E o final é o resultado desse chamamento para essas bênçãos. Ok. Dá para entender, não? Que nós estamos falando, não estamos falando só do o princípio, estamos falando também do resultado, do resultado. E é pela fé que você enxerga isso, entendeu? E eu te digo uma coisa, a outra mulher chamando contra esses ensinos, entendeu? Quem segue vai receber só coisas ruins, não vai ser abençoado, não vai ser uma família abençoada com toda a sorte de bem espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Vai ser uma família amaldiçoada, como acontece aí em todo lugar, famílias amaldiçoadas. Por quê? Porque não aceitaram a chamada da sabedoria. Consequentemente, não tem toda a sorte de bem espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Fábio, você levantou a mão, parece? Ou não? Ou levantou só o dedo? Foi Ok. só o ok. Obrigado. A mãozinha é Obrigado. diferente, a mãozinha assim. Tá frio. Professor, Não estou chamando o é, senhor. professor, dentro Fala. dessa lógica, poderíamos pensar que é, alguém como indivíduo ou uma família, ainda que peça, mas não tendo o temor, o seu pedido não será atingido, ou seja, o princípio da sabedoria, que são os bons resultados, não serão atendidos a esta pessoa ou esta família porque não tem o temor. Seria o contrário dessa lógica. Deixa eu ver se eu entendi aí o teor da pergunta, porque pedir é dentro dos ensinamentos de Cristo. Então, quando você pede dentro dos ensinamentos de Cristo, você está tendo temor, entendeu? Então, você vai receber. Mas se você não pede dentro, por exemplo, a família está seguindo os ensinos, está na reverência, na obediência, e pede, aí Deus concede. É princípio que a gente esteja dentro do contexto para receber, para orar e receber. Dentro do contexto. Aqui dentro do contexto de uma família abençoada com toda a sorte de bem espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Por exemplo, se você ama seu irmão, você vai orar para que você possa amar mais ele, entendeu? Então, se você odeia, você não vai pedir para Deus para que você ame seu irmão a quem você odeia. Então, é preciso que você esteja no contexto da oração ou do pedido para que seja concedida, a meu modo de ver. Muito bem, uma área. É a área do E aí, essa área da família fala do esposo, fala da esposa, dos pais, dos filhos, dos servos, do senhor, dos servos, a família toda. É uma família abençoada. Olha só, na primeira situação, é uma igreja abençoada. Na segunda situação, o cristão individualmente abençoado. Na terceira situação, a família abençoada. E agora, na quarta situação de bênçãos que eu vejo, é o soldado. É o soldado. Eu não sei se você reconhece, mas, a meu modo de ver, todo mundo está numa guerra. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo quer dizer todo mundo. Cristão, não cristão, aquele que não faz nada, aquele que faz tudo, aquele que está lá atirando no outro lá não sei aonde, ou aquele que não está atirando em ninguém. Está todo mundo numa guerra, ok? É uma guerra espiritual. Uma guerra espiritual. E essa guerra espiritual, certo? Tem uma chamada, tem a chamada, a tolice chamando, ou seja, a insensatez chamando e a sensatez chamando. Ok?
Aí não, isso aqui não poderia escrever um livro sobre isso, mas não vamos fazer isso. Então, quando a sensatez chama, que é a sabedoria chamando, e nós vamos ter temor e reverência na chamada, então nós vamos obedecer o que está escrito nos capítulos 6, no capítulo 6, de 10 a 20. De 10 a 20. Ok? Então, aí você vai fazendo isso, reconhecendo, tendo reverência, reconhecendo a chamada, que é a chamada da sabedoria, você acredita na sabedoria, que é o temor do Senhor, o princípio da sabedoria, você vai obedecer isso e, consequentemente, tem o fim da sabedoria, que é você um soldado vitorioso. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, sim, mas se você, isso leva a um fim, a um final feliz. O final é exatamente o resultado da sabedoria. Nesse caso, um soldado vitorioso na guerra espiritual. Ele vive, em que ele vive, entendeu? Todo mundo vive numa guerra espiritual, mas para ser vitorioso, para receber essa bênção, esse fim, é preciso acatar, aceitar a chamada da sabedoria, da sensatez, o temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Se você acata, então você vai receber o resultado, que é exatamente isso, de ser um soldado vitorioso. Então, é preciso que a gente tenha. Então, novamente, tudo é pela fé. Você vê pela fé o resultado. E você vive no temor do Senhor e você vai receber o final do princípio. Tem o princípio, o meio e o fim, certo? O princípio é a promessa, o meio é o que você vai fazer e o fim é exatamente o recebimento da promessa. Então, na verdade, é tudo pela fé. Mas eu entendo que nós precisamos aprender não só a reconhecer o final da sabedoria, não somente o princípio, mas o final, e também levar isso às pessoas, certo? É mesmo, chega para um pecador, você quer ir para o inferno ou para o céu? Entendeu? Nós estamos já falando do final. Você quer uma família abençoada ou uma família amaldiçoada? Você quer ser vitorioso ou um soldado vitorioso ou derrotado? Você quer uma igreja abençoada ou uma igreja amaldiçoada? Então, é preciso que a gente também note, como falei, o final da sabedoria. Né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas isso leva, a meu modo de ver, a um meio e a um fim. O fim é exatamente aquilo que a gente quer. A gente quer ser abençoado. A gente quer só o que é bom. Deus é a fonte de todas as coisas boas. Então, na sabedoria, essa chamada da mulher sábia ou da sabedoria só leva a coisas boas, e é isso que todo mundo quer. Quem quer coisa ruim? Ninguém quer coisa ruim. Mas ninguém reconhece a chamada da sabedoria. É o princípio, o temor do Senhor, o princípio da sabedoria, que leva a essas bênçãos todas mencionadas aqui e na Bíblia toda. Mas nós estamos aqui no livro de Efésios, ok? Eu concentrei no livro de Efésios. Muito bem, alguma pergunta ou comentário sobre isso? Novamente, Provérbios, certo? Ali tem, como o Enio está mostrando, capítulos 10 em diante, até o meio metade do 15, tem ali várias situações, né? Várias situações que vão mostrando ali o princípio da sabedoria. Olha, aqui você deve fazer isso, não aquilo, coisa e tal. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas ali eles não tinham nem... Aqui nós temos Cristo, que nos dá toda a chamada de toda a sabedoria, agora e para a vida eterna. Então, nós precisamos de reconhecer que o temor do Senhor, o temor aos ensinos de Jesus, é o princípio da sabedoria, e reconhecer os resultados da sabedoria.
certo? As bênçãos, aquilo que a sabedoria está prometendo para que a gente possa buscar essas coisas. E tem, por fim, a vida eterna. Eu mencionei outro dia, foi no último estudo, né, de sexta-feira, na última sexta-feira, que muita gente considera o livro de Tiago como o Provérbios do Novo Testamento. Ok? Não sei, quem já ouviu isso? Já ouviram, né? Pelo menos tem um aí que já ouviu. Ok. Ok. E eles acham que os dois não têm um contexto, que são coisas isoladas, mas não, tem um contexto. Lá em Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aqui em Tiago, que eu não fiquei em Tiago, eu fiquei em Efésio, podia ter ficado em Tiago, é o seguinte, certo? Que bendito Deus, aqui, meus irmãos, tende por motivo toda alegria, ou passados por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que seja perfeito e íntegro e nada deficiente. Essa perfeição, essa integridade, essa suficiência perfeita aí é exatamente o final da sabedoria. É o final da sabedoria. É a coletânea das bênçãos. Mas para você passar pela prova da fé, você precisa ter fé para começar. Exatamente o temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Ok? Dá para reconhecer, dá para notar isso? Não. Então, Provérbios tem um contexto, Tiago tem um contexto semelhante, a meu modo de ver, ao contexto de Provérbios. Como o Giovanni falou, né? O Velho e o Novo Testamento, eles são assim, eles se complementam, né? Para mim, todo o Velho Testamento está no Novo, né? Inclusive, Provérbios pode ser claramente visto no livro de Tiago. E em outros livros, como eu usei Efésios, né? Usei Efésios. Né? Muito bem. Comentário final. Temos 2 minutos. Sim. Professor, como conciliar o verso 5 de Tiago 1 com o princípio da sabedoria? Versículo 5 do capítulo 1 de Tiago. Que diz assim: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto e ser-lhe-á dado. Então, Como conciliar? isso tem a ver com a pergunta que você tinha feito antes de oração. De oração, ok? A oração, ela é para ser. Vou usar um termo que eu não sei se faz muito sentido hoje em dia ou não. Quer dizer, é para fazer, mas não sei se está fazendo para nós. Eu vou usar, então talvez eu tenha que explicar. A oração é para ser pontual. Não sei, é um termo muito usado ultimamente, me parece que é ultimamente, ou seja, ela tem que ter um objetivo. E no caso, por exemplo, de Tiago, capítulo 1, versículo 5, o pedido é para entendermos a sabedoria, para entendermos como funciona a chamada da sabedoria. Inclusive, como o Afonso mencionou, Tiago menciona a sabedoria lá do alto, a sabedoria terrena, animal diabólica. Então, é preciso que a gente peça, se você não entende que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria que leva a um final abençoado, peça a Deus, porque é isso que você quer. Peça a Deus com fé e Deus dá um entendimento. Esse é o ponto. Não sei se ficou claro ou não, mas em todos os casos, é para pedir a Deus para reconhecer o valor da sabedoria, da chamada da sabedoria, reconhecer que, de fato, inclusive, tendo em mente os exemplos inúmeros que nós temos na Bíblia, até mesmo no Velho Testamento, assim por diante.